Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast política. Pois é, já há algum tempo que eu não andava por cá, 2 semanas mais em concreto, mas a questão é que tem sido complicado de estar a conciliar tudo. Por um lado, temos a autarquia, portanto, há trabalho para fazer. Por outro lado, a academia política e, por outro lado, também escola, não é? Portanto, os alunos precisam também de aprender, precisam também de ver as suas dúvidas esclarecidas e, portanto, há tudo isso. A academia política está a ser fantástica, está a ser uma adesão brutal e está a ser um ambiente, um bom ambiente de discussão e, portanto, de debate dentro das aulas. E, portanto, tal como eu costumo dizer, e há uma coisa que eu faço aqui também, e, portanto, faço, obviamente, na academia política, que é a questão de expor-vos a tudo, ou seja, eu não vou dizer vamos só estudar este autor, não, é tentar expor-vos ao maior número de autores possíveis, porque é isso que deve acontecer também em situação sala aos seus professores académicos e ditos normais, no sentido de serem do ensino básico e secundário, devem também expor aos seus alunos vários autores, várias ideias, e depois que os alunos tenham conhecimento, tenham capacidade crítica analítica para descobrirem o que é que se identificam, o que é que gostam ou o que é que não gostam. Portanto, essa é a minha forma de estar no dia-a-dia. Portanto, para mim não existe o certo ou errado, ou aquilo que para mim é certo pode ser o errado para o outro, e aquilo que é errado para o outro para mim pode ser certo. O mundo é assim, portanto, não há nada mais a dizer senão isto. Mais aqui um tópico importante. Estou com obras com o vizinho de baixo e, portanto, o vizinho de baixo não para de partir tijolos e canalizações, etc, etc. Portanto, tem-me sido impossível de conseguir gravar convosco. Portanto, estou a aproveitar o facto de eles agora estarem a almoçar para poder estar aqui a gravar convosco. Portanto, vou procurar ser o mais eficiente possível, mas é isto. Portanto, não se esqueçam, por favor, de deixar o like neste episódio, subscrever, mostrar este canal a amigos vossos, partilhar as redes sociais. Vamos lá, temos de subir os números de seguidores no Instagram, Facebook e Twitter. Portanto, vamos lá, sigam nessas redes para podermos também interagir. Este episódio, por exemplo, é um tema sugerido por vocês. Ou seja, é algo que vai de encontro àquilo que são as vossas demandas, os vossos pedidos para se fazer conteúdo. E, portanto, o conteúdo que eu escolhi foi, então, os 100 anos do Partido Comunista Português. Portanto, acordámos um pouco em alvoroço com as imagens dos aliados. A questão é, meus amigos, se vocês estão preocupados com os aliados, se vocês sentiram alguma urticária nesse sentido, eu só vos tenho a dizer o seguinte, que é, imaginem eu, habitante aqui no grande concelho do Seixal, gerido por comunistas desde o 25 de Abril. Portanto, é Seixal Concelho de Abril, cumprir Abril no Seixal, enfim, há tudo uma questão inerente aqui ao comunismo no Seixal que é insuportável para nós, mas a questão é que também não desaparecem projetos políticos alternativa confiável, portanto, nem PS, nem PSD, nem CDS, Iniciativa Liberal vai agora a eleições, vamos ver o que é que tem para nos propor. Enfim, vamos ver o que é que há por aí. Agora, importa-nos nós aqui também sabemos o seguinte, que é preciso também combater muito da desinformação e muito daquilo que é o branqueamento. Porque se nós falamos, e é o alvoroço quando se fala do Chega, e portanto está-se a normalizar o Chega, etc, etc, e vocês sabem que eu não tenho qualquer tipo de simpatia pelo André Ventura, portanto, aliás, não é por acaso que ele já fugiu 3 vezes aqui do podcast, e portanto eu fui fortemente atacado por seguidores do André Ventura durante as presenciais, se bem se recordam dos comentários e também de algumas referências que eu ia fazendo nos episódios. Portanto, eu não tenho qualquer tipo de simpatia pelo Chega, como devem calcular. Mas agora também não se pode branquear a história do PCP, porque o PCP fez então 100 anos. E eu convido-vos a ler a notícia que foi publicada pelo Expresso, de que dá-nos nota de pessoas que foram apagadas dos livros, qual Stalin, não é? Portanto, Stalin também apagou as imagens todas de Trotsky, que estava com Lenin, não é? Portanto, só para dizer que Stalin é que estava lá, portanto, Trotsky, não sei quem é. E, portanto, tivemos personagens importantes naquilo que é a história do PCP, não é? Portanto, não quer dizer que eu simpatize com eles, mas são pessoas que são incontornáveis, como é o caso, por exemplo, do Júlio Fogaça, não é? Que antecedeu Álvaro Cunhal na liderança e que foi afastado por ser homossexual. É um dos omitidos, tal como o histórico Pavel,
portanto, Francisco Paulo Oliveira, que assumiu substituiu o primeiro líder comunista, Bento Gonçalves. Por exemplo, em Almada existe uma grande praça, que é a Praça Bento Gonçalves. Curiosa da coisa é a Rotunda dos Bancos, ou Praça dos Bancos. Portanto, estão lá todos em Almada. Quem conhecer sabe que nós muitas vezes referimos aquilo como a Praça ou a Rotunda dos Bancos, porque estão ali os bancos todos. Portanto, é curioso. E existe uma própria paragem do metro de superfície que se chama Paragem Bento Gonçalves. Ora bem, portanto, tivemos uma narrativa trazida por muitos militantes do Partido Socialista, por exemplo, e aqui, por exemplo, quero destacar o Miguel Costa Matos. O Miguel Costa Matos é sem dúvida uma personagem interessante que, por um lado, diz parabéns ao PCP e não sei o que mais, luta pela democracia, mas no dia seguinte, ou no dia anterior, recebe a Svetlana, uma resistente daquilo que é a libertação que é necessário fazer da Bielorrússia. Portanto, que nós sabemos que a Bielorrússia está sobre uma ditadura comunista, mas temos o Miguel Costa Matos dar uma no cravo, eu estou na favor. Portanto, é do estilo, o vento está a separar deste lado, estão a vir para este lado. Vai para aquele lado, sobe para aquele lado. Sempre assim. E, portanto, isto indica-nos muito a podridão que vai na nossa classe política e, portanto, jobs for the boys, como se costuma dizer, não é? Agora, aquilo que nós temos que perceber aqui é, ao final e ao cabo, qual é o problema disto? Qual é o problema com o Partido Comunista em concreto? Ora, muitos vieram dizer que o Partido Comunista tinha contribuído para a democracia, mas isso não é nós podemos dizer, podemos dar os parabéns ao Chega, porque também contribui para a democracia, porque um dos argumentos era a questão da pluralidade de ideias e não sei o que mais. Ora, o Chega também nos vem dar aqui uma pluralidade de ideias. Há que perceber o que aconteceu e acho que no dia que nós vimos a questão, eu até tuitei isso no Twitter, que é, acho que hoje, portanto, hoje, naquele dia que vimos os aliados com as bandeiras do Partido Comunista, eu acho que nós percebemos a importância que tem o 25 de novembro. O 25 de novembro é, sem dúvida, um dia importantíssimo na narrativa da história e da democracia portuguesa. Portanto, sem 25 de novembro não havia democracia em Portugal. Ponto. É preciso dizê-lo, porque isso não vem na maioria dos livros de história escritas maioritariamente por historiadores de esquerda. É a verdade. E, portanto, nós, quando olhamos para o 25 de novembro, percebemos que estava o PREC, não é? Portanto, Programa Revolucionário em curso, em que aquilo que toda a gente esteve nestes últimos dias a dizer que o PCP libertou-nos da ditadura, pois é, libertou-nos da ditadura para voltar a meter-nos noutra, mas em vez de ser uma de direita, seria uma de esquerda. Enfim, portanto, isto é aquilo que nós temos, não é? Portanto, o PCP ainda hoje, por exemplo, houve um caso aqui em assembleias de freguesia da Amora, ou até mesmo de outras freguesias aqui do concelho de Seixal, por exemplo, que os autarcas do PCP, lembram-se, hoje vamos assinalar o dia, vamos fazer um viva à República da Venezuela e ao grande líder Hugo Chávez, não é? Portanto, temos muitas narrativas, desde a questão da China, desde a questão da Coreia do Norte, portanto, o próprio silêncio em relação à Bielorrússia, e vimos, e a própria Ana Gomes, quando esteve aqui no podcast, também denunciou aquilo que foi os posicionamentos do João Ferreira, mas também da Marisa Matias em relação à ditadura que está a acontecer, que o povo bielorrusso se quer desfazer dela. E, portanto, quer dizer, o PCP está longe de ser um partido que seja realmente democrático naquilo que quer. Que agora vem com a dinâmica de, ok, mas ele mudou. Teve que mudar, não é? Quer dizer, se não mudasse, as coisas não eram assim. Por exemplo, aqui no Seixal, para vocês terem uma noção, eu comecei a fazer muito ativismo político aqui no Seixal, fazendo petições, indo falar no microfone a propósito daquilo que eram pedidos, que as pessoas vinham ter comigo na rua e diziam, Cláudio, nós temos o problema, resolve-nos isto, leva-nos isto à Assembleia Municipal. Eu ia. E comecei a fazer isso. Ora, como houve uma grande demanda, e houve também outros cidadãos, claro, isto eu não sou um superstar aqui, mas houve uma grande demanda, começou a haver uma grande demanda das Assembleias Municipais, o que é que a Câmara Municipal de Seixal começou a fazer? É necessário uma inscrição prévia, relatar o sucedido, para que quando se vá falar à Câmara, os autarcas tenham a informação toda. Ora, se isto não é condicionar, e depois é deferido ou não é deferido o pedido, não é? sobre falar. Portanto, quer dizer, isto para mim eu só vejo uma grande limitação daquilo que são as liberdades que em democracia não podem ser colocadas. E portanto, é este que é o PCP.
É um PCP que também, quando eu fui entregar as petições, não estavam a querer recebê-las, não sabiam como é que se faziam, etc, etc. Portanto, nós quando temos pessoas que querem branquear um partido, querem diabolizar outros, eu pergunto-me o que é que aconteceria se o Chega fizesse a mesma coisa, ou seja, se por 1 ano ou 2 anos de partido, de existência, eles colocassem também pelo país todo, que foi pelo país todo, as bandeiras, o que é que seria? Não é? Portanto, isto seria já os nazis vêm a caminho e o Salazar vem a caminho, não sei o que mais. Mas o PCP sempre conseguiu, e o Bloco de Esquerda por arrasto, sempre conseguiu este branqueamento de pessoas do bem. Não é? Portanto, é o totalitarismo do bem. Portanto, a ditadura do bem. Não é? Vimos agora também a questão do Joe Biden e de Kamala Harris, não é? Portanto, pessoas simpaticíssimas que já bombardearam o Iraque. Portanto, que houve até as hashtags bombas do bem. Portanto, é isto, quer dizer, andamos a legitimar umas coisas, andamos a proibir outras, andamos a formatar o pensamento. O PCP está longe de ser um partido democrático, um partido que quer o bem das pessoas. As pessoas próprias, na academia política, já falámos sobre as ideologias, não é? Portanto, as ideologias e evoluções, e portanto, vimos aquilo que eram as formas de uns estarem e de outros estarem. Uns queriam a miséria total, outros que não queriam a miséria total, mesmo dentro dos próprios socialistas. Portanto, nós vimos depois os 6 tipos de socialismo que existe. E quer dizer, é surreal que assim seja, e portanto só posso, obviamente, condenar o Partido Comunista, porque lá está, a história mostra-nos o mal que nos fez. Nós, nos livros de história, levamos ali com o número de mortes do Holocausto, que é importante nós percebemos isto também, mas não falamos daquilo que foi a purga, a chacina que Stalin fez, por exemplo, ou até mesmo o próprio genocídio feito aos ucranianos, portanto, que é um trabalho que foi timidamente publicado no Observador, portanto, mas como é Observador é logo um jornal de direita, e portanto não interessa, mas já podemos ler o Público e já podemos ter como válidas as opiniões dos cronistas do Público, e portanto, quer dizer, é isto que nós temos. Portanto, não podemos compactuar com o Partido Comunista. O Partido Comunista que já nos mostrou nesta mesma pandemia que estão acima de tudo e de todos. Portanto, fazem o 1º de Maio, têm os comícios, voltaram a fazer comícios aqui em Almada, fizeram outro no Rossio. Quer dizer, andamos todos aqui fechados em casa. Não podemos sair, não podemos, por exemplo, comprar sapatos ou pantufas, por exemplo, nos supermercados, estão sítios vedados. Também não podemos comprar livros, agora já podemos. Quer dizer, é isto que temos. Depois temos restaurantes fechados, só podem fazer takeaway. Temos os cabeleireiros e barbeiros fechados, quer dizer, eu ando aqui com este cabelo, já não sei como é que o hei de pentear. A minha irmã já diz que eu pareço o Wolverine. Enfim, é isto. Mas o Partido Comunista pode fazer todas as manifestações que quiser, pode fazer todos os comícios que quiser, porque é uma atividade política, portanto ninguém o pode proibir. Portanto, eu sempre achei que os partidos e, sobretudo, os deputados são exemplos da nação, são alguém que representa a nação e que deve também mostrar-se solidário com aquilo que é a nação. Todavia, vimos que ser do Partido Comunista é ter uma lei própria, é ter quase um direito canónico, né, como nós tínhamos no antigo regime, em que os privilegiados eram obviamente outros, e agora parece-nos que o PCP é privilegiado na pandemia em relação aos outros. Portanto, acho que nós não podemos compactuar com isto. Portanto, liberdade para um, miséria para outros, não me parece ser a solução encaminhada. E ver um Partido Socialista que alinha nestas lógicas do Partido Comunista, que come à mesma mesa com o Partido Comunista, enfim, acho um tanto triste que assim o seja. Recordemos o debate que Mário Soares teve com Álvaro Cunhal, portanto, as disputas. Aliás, esse por acaso até foi um dos exercícios do meu Exame Nacional de História, 12º ano, com o qual eu acabei com 17.2 valores. E, portanto, onde víamos as grandes diferenças que tinham o Partido Socialista e o Partido Comunista. Portanto, eram os dois partidos que disputavam o eleitorado de esquerda em Portugal, e tínhamos também o PPD-PSD do Francisco Sá Carneiro. Sá Carneiro queria que o PSD também, ou o PPD-PSD, fosse para a Internacional Socialista, mas o Mário Soares disse em Portugal só existe um Partido Socialista.
Isto porque a social-democracia vem da família da esquerda. Portanto, quem esteve na academia política sabe isto. Portanto, de vez em quando vêm-se alguns tweets de pessoas a dizer, pois é, as pessoas foram ensinadas a dizerem que o Partido Social Democrata é um partido de direita. Quando nós procuramos as raízes, as suas bases ideológicas, percebemos então coisas diferentes. Nós, quando vamos às bases ideológicas do PCP, percebemos também algumas coisas e, portanto, vemos este tipo de coisas, como alguém que era simplesmente homossexual, foi banido desta lista, foi também afastado do próprio Partido Comunista por ser homossexual. Temos o Che Guevara, que é um grande homofóbico, mas, enfim, todos andam vestidos alegres com a cara do Che Guevara no corpo, nas camisolas, mas pronto, é um tipo que desprezava os homossexuais. Vemos também Che Guevara nos movimentos Black Lives Matter, quando Che Guevara tem textos a dizer que o africano é inferior ao europeu. Portanto, é isto. Conheçam primeiro os vossos líderes e depois aí falaremos. Enquanto isso, não passarão de pessoas que gostam de mandar bujardas nas redes sociais, irem atrás do like fácil e depois, quando chega a hora da verdade, borram-se todos, porque de facto não há bases, não têm conhecimento de tudo, e portanto quem tenha mais conhecimento do que vocês vai perceber rapidamente os vossos pontos fracos e portanto ganha-vos o debate assim. Era assim que eu ganhava os debates na Faculdade de Letras, e é assim que eu ganho os debates quando vou a candidaturas, quando preparo listas e conhecer bem o adversário, quer seja ele de esquerda, quer seja ele de direita, porque, lá está, conhecimento é poder, sempre foi, sempre será, e portanto por isso é que é importante vocês estudarem, vocês aprenderem as coisas desta forma, porque senão, meus amigos, andamos aqui todos com uma narrativa toda muito bonita, muito cheia de enfeites, mas depois é uma narrativa vazia, que nada traz de novo para a sociedade, que nada traz de benefício para a sociedade. Agora, em suma, para finalizar, acho que todos os partidos são necessários. É necessário nós estudarmos todas as ideologias, sabemos todas as ideologias, para nós também sabermos o que é o certo e o que é o errado. Portanto, não pensem que é do estilo, pronto, é contra o Partido Comunista, mas é a favor do Chega. Nada disso. Para mim os dois eram erradicados, ponto final. Tenho dito. No meio é que está a haver tudo, e, portanto, na moderação é que estão as coisas certas. Agora, é preciso também os moderados perceberem o que é que lhes aconteceu para que cada vez mais as pessoas procurem alternativas nos radicalismos. Quer sejam radicalismos à esquerda, quer sejam radicalismos à direita. Portanto, soluções como o Bloco de Esquerda ou soluções como o Chega. Portanto, os moderados têm que fazer uma grande introspeção, perceber porque é que os outros, que são os maus da fita, por assim dizer, conseguem capitalizar e porque é que nós, os moderados, aqueles que temos um bom senso, não conseguimos ganhar as eleições, por assim dizer. Portanto, é tão simples quanto isto. Isto é aquilo que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenham gostado. Vemo-nos numa próxima. Quem sabe, talvez falar sobre o plano de reforma e resiliência. Por que não? Por que não? Vão pensando nisso. Obrigado por estarem desse lado. Obrigado por todo o carinho dado nas redes sociais. Sigam e encontramos então num próximo episódio. Obrigado. E como eu costumo dizer, e vocês sabem então, mais que de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.